homem fraco, é para pregar. É para ele ir lá e anunciar. É para fazer isso, para pregar e para anunciar. Ou seja, pregando e anunciando, é ali que ele queria, ele teria que obedecer a Deus. Nós vamos observar que a partir do momento que Jonas vai obedecer a Deus, ele vai até a grande cidade de Nínive. Vocês vão ler o texto aí depois, tá aberto para vocês lerem. E ele vai lá e ele vai pregar a nação, certo? E eu admiro esse profeta, porque é o único profeta que eu vejo que fala na Bíblia que prega para uma cidade inteira. A Bíblia fala para uma cidade inteira. E houve um clamor numa cidade inteira de mais de 100 mil habitantes e todos se arrependeram. E todos se arrependeram. Então o livro do profeta Jonas, ele vai mostrar uma preocupação de Deus com uma nação, abrindo o pressuposto para as outras nações, para a salvação das outras nações. E vai enviar um profeta dele, escolhido a dedo. Deus escolheu Jonas. Deus não deu nome para outro profeta. E Jonas, quando obedece a Deus, ele vai conseguir chegar lá. Aí ele vai falar assim, ó. Ele vai mostrar depois do arrependimento dele, certo? Agora, o que nos chama a atenção, é que ele fala, depois disso, ó, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um de seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se convertem do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito de que lhes faria e não fez. Ou seja, então, a mensagem de Jonas foi levada a sério e todo aquele povo teve um grande livramento do extermínio do acerto de conta de Deus. Então, irmãos, o livro do profeta Jonas, ele mostra aqui, ou seja, o que nós podemos dizer que acontece hoje em muitas religiões por aí, em que as pessoas têm um preconceito racial, mas é o preconceito racial religioso, certo? A palavra de Deus, lá no texto de Mateus, nós estamos lá no Novo Testamento agora, o último capítulo de Mateus, finalizando as palavras de Jesus, antes de se ascender aos céus, ele diz, portanto, ide por todo o mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos de todos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o versículo sucede assim, continuando a ensinar todas as coisas que eu vos ensinei. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar vocês em nome de Jesus. Irmãos, desta feita depois, nós vamos ter o livro do profeta Miqueias. E o livro do profeta Miqueias, ele vai falar sobre algo que, diferentemente do livro do profeta Obadias, diferente do profeta Jonas, ele vai tratar de uma situação que está acontecendo não só naquela época lá, como atualmente no nosso meio também. Ele vai falar sobre o formalismo religioso. É um alerta contra o formalismo religioso. E como que a gente entende esse formalismo religioso? O formalismo religioso é fazer as coisas formalmente, só pela formalidade. Ah, vai no culto no domingo, que já faz 20 anos que eu tenho que ir, pronto. Certo? Eu vou lá, sento lá, escarrapacho na cadeira lá e eu sou o culto lá. Só tá a carcaça do homem lá, certo? Formalismo religioso. Ah, eu vou na escola dominical porque meu pai ia, minha avó ia e eu tô lá também. Ah, eu faço isso, eu sou crente, eu sou isso. Então, e naquela época existia o templo. O formalismo religioso, ele tinha algumas formalidades. Mas Deus queria que essas formalidades que tinham, porque Deus é formalista por natureza, formal por natureza. Foi ele que instituiu a Páscoa dos judeus, foi ele que instituiu isso por estatuto perpétuo. Deus gostava das festas religiosas por gratidão a ele por todas as coisas que foram feitas. Agora, o pessoal começou a fazer disso um mero formalismo. Ah, vamos comemorar, vamos beber e comemorar e pronto, talvez a festa. Mas Deus queria que naquele dia eles quebrantassem o coração, chorassem e fossem gratos a Deus que, por exemplo, foram tirados da escravidão do Egito.
Nós temos isso hoje? Temos. Ainda que dia 25 de dezembro não é o Natal verdadeiro, no sentido de nascimento de Cristo. Mas e daí? Que seja 10 de março, 20 de abril, 30 de novembro, você escolheu aquela data ali, por conveniência de comemorar o Natal em Cristo, é um dia da gente quebrantar o coração, é um dia de reflexão, é um dia em que a gente tem que festejar o coração, não por causa de presente, por causa de uma data festiva em que todo mundo bebe em panturra. É uma data que, para mim, se esse dia que eu considero que o meu Salvador nasceu, é um dia de uma festa interior, é um dia de festa de agradecimento a Deus por ter enviado Jesus, é um dia, essa festa ela tem que transbordar o coração de gratidão e de alegria pelo nascimento de Jesus. Então, a nação de Israel naquela época, ela abandonou os caminhos verdadeiros do Senhor. Poderia até o templo estar cheio de gente. As pessoas podiam estar comprando animais para sacrificar. As pessoas podiam estar fazendo as suas oferendas. Mas era diferente daquela oferenda que lá no Novo Testamento Jesus vai mostrar quando ele estava próximo ao gasofilaço, em que os ricos deixavam aquelas montanhas de dinheiro e uma viuvinha deixou 2 moedinhas. Como Jesus conhecia a intenção dos corações de todos aqueles que deixou aquele monte de dinheiro, ele falou assim, eu vos asseguro, falou para os discípulos, que essa viuvinha deixou muito mais que todo mundo. Porque ela deu de coração e de alegria, ela deu uma entrega verdadeira. E o formalismo religioso, naquela época lá, chegou até o ouvido do Senhor, né? Então, quando a gente começa a observar o profeta Miqueias, o formalismo religioso, ele leva ao abandono verdadeiro da religião, o abandono verdadeiro de servir a Deus, o abandono verdadeiro das ofertas, o abandono verdadeiro da adoração verdadeira a Deus. A palavra de Deus fala assim que Deus é espírito, importa. Olha essa palavra, presta atenção, ela cai no formalismo religioso da época do profeta Miqueias. Importa que Deus seja adorado em espírito e em verdade. Ou seja, como que é a adoração a Deus? Em espírito e em verdade. O que eu estou fazendo aqui agora tem que ser em espírito e em verdade. Não é fazer por fazer. Por isso que às vezes eu mando uma live em dias que eu poderia mandar toda semana, mas eu falo, Senhor, eu preciso estar com vontade, eu preciso estar fazendo com o coração. Eu preciso estar fazendo com o desejo que isso vá atingir os irmãos, vá de encontro com os irmãos. E vocês precisam estar assistindo isso daqui com essa mesma vontade. Então o profeta Miqueias, ele vai levantar uma época, ele ainda fala algumas coisas aqui disso aqui. Ele fala o seguinte, ele tinha problema, 2 tipos de problema que estava atacando o formalismo, atacou o povo de Deus. Uma das coisas seríssimas. Olha, ele vai falar os problemas entre o povo de Deus, Fez parte do ministério profético da Bíblia, relacionar e denunciar os pecados cometidos pelo povo de Deus. Esse procedimento ocorria porque Deus intencionava tratar a vida do seu povo, perdoando seus pecados e restaurando seus corações. Os profetas trabalhavam na ministração do remédio recomendado por Yahvé. Depois de um correto diagnóstico apresentado pelo Senhor, em certo sentido, este homem de Deus, Miqueias, contribuiu para essa direção, pois, além de informar sobre o diagnóstico, situação real do povo, também fez excelentes indicações a uma nação que necessitava de socorro. O primeiro problema desse povo aqui, que acabou levando eles ao formalismo religioso daquela época e se torna hoje também, é a idolatria. Profecias falsas e corrupção religiosa. A idolatria daquela época lá é porque copiavam os povos vizinhos e adoravam os deuses vizinhos. Hoje nós não estamos diferentes disso, não. As pessoas têm adorado tantas coisas que tira da visão de Deus, do princípio de Deus, do ensino de Deus. Nós observamos, por exemplo, que em plena época de pandemia aqui, as pessoas estão voltadas para a televisão, voltadas para a internet, para o computador, e muitas das vezes não assistem nem os cultos online. Eu tenho irmão que não pegou livro até hoje, por exemplo, e talvez está passando um momento difícil financeiro.
Mas eu sei de pessoas, por exemplo, que estão abastadas. E pessoas que não têm coragem de doar um centavo para o Senhor, devolver os seus dias, devolver as suas ofertas. Ou seja, as pessoas confiam nas coisas e não em Deus. Perderam a sensibilidade da palavra de Deus. Na época do profeta Miqueias, quando Deus levantou isso, estava acontecendo. Ou seja, as pessoas queriam, por exemplo, fazer uma oferta para o Senhor, mas era uma oferta só de aparência. Em vez dele ir lá e procurar no templo o melhor cabrito, a melhor cordeiro, ele procurava o mais barato. Enquanto que Abraão separava o melhor para dar para o Senhor, a pessoa procurava o mais barato. E isso foi virando rotina no meio do povo de Deus. Certo? Oferecia aquilo que Deus não queria. A ponto de Deus falar que depois não queria mais saber das oferendas. E ele vai mostrar isso. E o Senhor vai falar por intermédio do livro do profeta Miqueias sobre ele, vai falar, por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rebolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos, e todas as suas imagens de esculturas serão despedaçadas, e todos os seus salários queimados pelo fogo, e de todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque do preço da sua prostituição que os ajuntou, em recompensa de prostituta se volverão. Ou seja, Deus está usando que o profeta Miqueias está clamando a esse povo e falando, o veredito de Deus contra o quê? Contra a idolatria, contra as falsas profecias e contra a corrupção religiosa. Bom, a idolatria é de todo o povo. Falsas profecias. Até pessoas que se apresentavam como profetas e profetizando falsas coisas, induzindo a nação a errar mais ainda. E corrupção religiosa. Quando a gente fala de corrupção religiosa, está na mão do falso sacerdote, ou dos sacerdotes que se corromperam, dos profetas que se corromperam, ou que nunca foram profetas, se apresentam como profetas. Então isso era uma época de problemas lá em Israel, naquela época lá, certo? Ele vai falar, a idolatria, substituição do verdadeiro Deus pelos deuses falsos. Ele vai mostrar aqui as falsas profecias, né? Ele fala, observa o repúdio do profeta de algumas verbalizações. Aqui, olha, ele vai falar, portanto, não terás tu na congregação do Senhor quem lança o cordel pela sorte. Ou seja, é um jogo de sorte. Profecia não é isso. A profecia é revelada por Deus. Não profetizeis. Os que profetizam, não profetizem desse modo, que senão apartará vergonha. Ó vós que sois chamado a casa de Jacó, tem se restringido o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? E não é assim que faz bem as minhas palavras ao que anda retamente. Se houver algum que siga o espírito de falsidade, mentindo e dizendo, eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte. Será esse tal profeta desse povo? Ou seja, irmãos, ele está falando o caminho dos falsos profetas, certo? Profetizando com lance de cordéis, profetizando depois de ingerir grandes quantidades de bebidas alcoólicas e tudo mais. E ele fala que a profecia falsa, que era uma palavra sedutora e enganada, estava sendo veemente condenada por Deus. De acordo com informes do texto sagrado, ela excluía a presença genuína da palavra de Deus e mantinha as pessoas ficas em sua pecaminosidade. Ou seja, irmãos, é muito fácil você profetizar aquilo que agrada ao homem, aquilo que mantém o homem no caminho da soberba, no caminho da vingança, no caminho do pecado, no caminho da prostituição. E é isso que está mostrando aqui. Ele está mostrando que esses profetas, eles, em vez de denunciar o pecado do povo, em vez de denunciar a idolatria do povo, em vez de denunciar a promiscuidade do coração. Então, o livro do profeta Miqueias, ele vai contar que alguns falsos profetas, alguns sacerdotes que se corromperam, essas pessoas, em vez de combater o crime contra Deus, o crime das profecias, o pecado da idolatria, ou seja, a desordem social que existia naquela época lá, eles
passavam a mão, maquiava e até profetizava que estava tudo certo, estava tudo em ordem, as bênçãos estavam sendo carregadas. Então, Deus levantou o profeta Miqueias para condenar esses falsos profetas, condenar essas falsas profecias, condenar e levar um veredito até esses sacerdotes e esses reis. Tanto é que eu li para vocês agora. Ele disse o quê? Ele disse o que se tornará. Nós acabamos de ler agora que ele disse o quê? Ele falou o quê? Que Samaria vai virar um montão de pedras, lugar de plantar vinha. E ele ainda fala, descobrirei os seus fundamentos. Ou seja, é como se você pegasse uma cidade do tamanho de Franca, aqui que era Samaria, mais ou menos, não estou falando em habitante, estou citando exemplo de Franca aqui, e arrumasse uns 20 tratores de esteira e passasse da cidade inteirinha aqui, arrancasse tudo, ficasse só a terra aqui, arar e plantar. É o que ia sobrar. E foi o que aconteceu. Quando foi que isso aconteceu? Por volta de 720 a 730 a.C., os assírios varreram o reino do norte da face da terra, e lá não existe até hoje o reino do norte. Então, Deus cumpriu a sua palavra, né? E também tinha os pecados de ordem social que Deus falou com o povo, certo? Entre eles, né? Ele vai falar, a negligência aos interesses de Deus provocou uma cratera de dimensão dos relacionamentos. A voz profética de Miqueias fez ecoar denúncias sérias sobre o comportamento reprovável entre as pessoas da sua época. A maior parte deles referente a pessoas investidas de autoridade para conduzir a comunidade israelita. Entre eles, reis, príncipes e juízes. Reis, príncipes e juízes. Essa gente estava abusando do poder, utilizando-o para ganhos pessoais, estavam também desrespeitando o direito do trabalhador e do cidadão comum, explorando-os financeiramente, valendo-se da violência como ferramenta de tortura. Isso está lá em Miqueias 7. Miqueias 7, versículo de 2 a 5. Olha o que ele fala também no capítulo 3, versículo de 1 a 9, depois 9 e 10. Então isso daqui também. Então, além do pecado espiritual, tinha o pecado social. E Deus levanta o profeta Miqueias para combater isso. E justamente quem tinha que proteger todo mundo é que estava por dentro desse pecado. Reis, príncipes, sacerdotes, juízes. Ele fala, mas disse eu, ouvi agora vós chefes de Jacó, e vós príncipe da casa de Israel. Não é a vós que pertence saber o direito? A vós que aborreceis o bens e amais o mal? Que arrancais a pele de cima deles e da sua carne de cima de seus ossos? E que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele e lhes esmiuçais os ossos? E os reparti como para a panela e como carne do meio do caldeirão? Ouvi agora isto. Aqui é o veredito. Primeiro ele levanta o pecado. Deus é maravilhoso. Depois ele levanta. O que é agora? Isto, vós chefes da casa de Jacó, e vós maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Então Deus está levantando o pecado desse povo, Deus está dizendo palavra por palavra o que é que eles estavam fazendo, certo? Então Deus, ele mostra aqui essa situação. Mas o profeta Miqueias também é um profeta messiânico. E ele sabia que uma das coisas mais importantes para a solução do povo de Deus ainda estava por vir. O profeta Miqueias, ele fala das bênçãos do Salvador. Ele afirmou do Messias e do culto verdadeiro. E o profeta Miqueias, ele profetiza até a cidade em que Jesus vai nascer. Ele fala isso lá no capítulo 5, versículos 2. Ele fala, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor de Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E depois ele fala de Jesus Cristo agora como pastor. E ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus,
e eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até os fins da terra. Ou seja, então, irmãos, o livro do profeta Miqueias, Deus levantou esse atalaia para que ele denunciasse o formalismo religioso, denunciasse o pecado social, o pecado espiritual, mostrasse o que a adoração aos ídolos que a nação estava praticando e que aonde ia a grande chefia da população, aonde iam os reis, aonde iam os príncipes, ou seja, reis, príncipes, os sacerdotes, os grandes sacerdotes e os juízes, a nação acompanhava. Então aqui estava totalmente corrompido toda a população. E Deus estava lançando, falando para eles qual era o veredito para eles. Amém? Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Eu apenas comentei o que são os livros. Cabe vocês agora estudar a revista. Eu fiz um comentário baseado no livro e depois, segundo ou terço, eu ponho a correção dos exercícios desta unidade 2. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor eterno Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse ensino, por esse aprendizado a todos, ó Deus. Deus possa abençoar todos os nossos alunos, Deus possa abençoar os seus familiares e que esse ensino de hoje sirva, ó Deus, para aprendizado a todos. Eu te peço agradecido em nome de Jesus.